A maioria das pessoas acha que sabe usar um extintor, até a hora em que realmente precisa usar um. E é exatamente aí que acontece o erro em que mais causa acidentes: escolher o extintor errado para o tipo de fogo. Mas nesse vídeo eu vou te mostrar como dominar todas as classes de incêndio, classe A, B, C, D e K, usando um método tão simples que você nunca mais vai se confundir. Então fica comigo até o final que você vai sair dessa aula preparado para agir com segurança e confiança. Bom, como dominar então todas as classes de incêndio mesmo sendo iniciante? Antes de começar a aula, de fato, vamos aqui conceitualizar um pouquinho, né, de onde que vem esse termo, de onde que vem essa nomenclatura das classes de incêndio. Basicamente, isso daí vem lá da NBR 12.693, que vai falar sobre extintores de incêndio, como dimensionar, como posicionar, como instalar um extintor de incêndio. E lá também fala a respeito das classes de incêndio, que são classe A, classe B, classe C, classe D e classe K. Vamos entender então um pouquinho sobre cada uma delas. A classe A, ela é para materiais sólidos que queimam em superfície e profundidade, como papel, madeira, tecidos. A classe B, ela é para líquidos inflamáveis, como graxas e gases que queimam em superfície. A classe C é para equipamentos elétricos e energizados. A classe D é para metais combustíveis como magnésio, titânio. E a classe K é destinada a óleos e gorduras em cozinhas profissionais, cozinhas industriais, enfim. Agora que falamos um pouquinho das classes, vamos falar então aqui sobre os tipos de extintores e as suas funções, né? Bom, os tipos de extintores então, começando aqui pelo extintor de água. Esse extintor de água, eles são usados para combater incêndios da classe K, que são para materiais sólidos, né, como papel, madeira, tecidos, cortinas, enfim. A água é usada para resfriar o fogo e sufocar as chamas. No entanto, os extintores de água não devem ser usados em incêndios da classe B ou C, pois a água pode espalhar o líquido inflamável ou causar choque elétrico em incêndios envolvendo equipamentos elétricos, tá bom? Extintor de espuma. Os extintores de espumas, eles são projetados para combater incêndios da classe A e B, ou seja, materiais sólidos e líquidos inflamáveis. A espuma é formada pela mistura de água com um agente espumante que ajuda a sufocar as chamas e resfriar a área em chamas. Os extintores de espuma não devem ser usados em incêndios da classe C ou D, que são equipamentos elétricos e metais combustíveis, né? Extintor de dióxido de carbono, o mais conhecido como CO2. Esses extintores, eles são usados para combater incêndios da classe B e C, ou seja, para líquidos inflamáveis e para equipamentos elétricos. O CO2 é um gás não condutor que não deixa resíduos e não danifica equipamentos elétricos. Ele age extinguindo fogo por meio de redução do oxigênio disponível na área em chamas. Então esse extintor ele é muito utilizado também em servidores, salas de servidores, onde tem muitos equipamentos elétricos, mesa de som de teatros, igrejas. Então esse extintor ele é bem utilizado nessa área, né? Nessas áreas, porque, como falou aqui, ele não estraga o equipamento, ele não danifica, tá? O extintor de pó químico seco. Aí aqui nós temos duas variações, que são o extintor BC e o ABC. O BC ele é projetado para combater incêndios das classes B e C, ou seja, para líquidos inflamáveis e equipamentos elétricos. A classe B abrange líquidos inflamáveis como gasolina, óleo e álcool, enquanto a classe C se refere a equipamentos elétricos energizados. Geralmente, esses extintores contêm pó químico seco à base de bicarbonato de sódio ou potássio, que age por abafamento e interrupção da reação em cadeia. Já o ABC, ele é considerado o mais versátil, né? É o mais comum, aí, mais utilizado, pois é eficaz contra incêndios das classes A, B e C,
ou seja, ele abrange todas as classes, né? A classe A inclui aí os materiais sólidos, como já falei, como madeira, papel e tecido, além das classes já mencionadas, né? Como B e C anteriormente aqui. O agente extintor de incêndio mais comum para esse tipo é o fosfato de monoamônico, que forma uma barreira que impede a reignição do fogo, tá? Extintor para metais pirofóricos, que é o mais comum que se chama, né, o extintor de classe D. Os extintores para metais pirofóricos são usados para combater incêndios da classe D. Eles contêm um agente extintor à base de pó químico seco, projetado para combater o fogo em metais combustíveis. O agente extintor reage com o metal em chamas, criando uma camada protetora que impede que o fogo se propague, tá bom? E por último aqui, não menos importante, né, nós temos aqui o extintor de classe K, que é o extintor aí projetado especificamente para combater incêndios em óleos e gorduras de cozinha, como os que ocorrem em restaurantes, cozinhas industriais e comerciais. Ele age por meio da saponificação, uma reação química que cria uma espuma espessa que abafa o fogo e resfria a superfície, prevenindo a reignição. Bom, é lógico que ninguém vai utilizar um extintor classe K dentro de uma residência, né, dentro de uma casa. Ninguém vai utilizar esse tipo de extintor, até porque, cada extintor desse aqui custa em torno aí de R$5.000 aproximadamente. Então ninguém vai utilizar um extintor classe K em casa. Uma pausa aqui rapidinho antes de continuarmos o vídeo. Imagina comigo a seguinte situação: 2 profissionais com a mesma capacidade e conhecimento técnico, um entrega os laudos no mesmo dia ou no dia seguinte no máximo, e o outro perde tempo formatando, revisando detalhes, enfim. Sabe qual a diferença entre os dois? Um tem modelos prontos, claros e diretos, e o outro começa do zero toda vez que vai fazer um novo laudo. Enquanto um foca no atendimento e fecha novos contratos, o outro fica ali perdendo tempo, ajustando detalhes técnicos, revisando detalhes, enfim. Todos os dois são competentes, mas só um acaba operando com eficiência de verdade. Então, profissionalize suas entregas com modelos prontos de laudos técnicos e avance com consistência. Clique no link na descrição desse vídeo e tenha acesso imediato ao nosso pack de modelos de laudos de inspeção técnica e sistemas preventivos contra incêndio. Bom, agora que você entendeu, então, todas as classes de incêndio, entendeu os tipos de extintores de incêndio, né, mais utilizados também, eu vou fazer aqui um breve exercício, uns exemplos aqui com você, para saber se você realmente entendeu, tá bom? Então, deixa eu te explicar como é que vai funcionar. Eu vou falar o exemplo, vou falar aqui o exemplo aqui do fogo que está acontecendo, e você vai pensar aí, em torno aí de 3 segundos aproximadamente, qual ou quais extintores podem ser usados para combater esse fogo no exemplo que eu vou mencionar, tá bom? Então vamos lá, começando. Vamos lá, exemplo 1, fogo em óleo. Vamos lá, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Qual extintor? O extintor de classe K. Se você pensar em classe K, correto. Segundo exemplo, fogo em impressora. Vamos lá, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Extintor CO2, pó BC e pó ABC. O CO2, lembrando aqui, ele não danifica o equipamento, então seria o mais aconselhável aqui para não danificar o equipamento, né? O pó BC, ele vai apagar esse tipo de incêndio, porém ele vai danificar o equipamento da mesma forma como o ABC, só que o ABC ele abrange todas as classes, né? Como a classe A, B e C. Vamos lá, terceiro exemplo, fogo em lata de tinta derramada. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Extintor de espuma, pó BC e ABC. O espuma, como falei, né? Abrange aí a categoria classe A e B. Aí temos o pó BC, que abrange a categoria B e C, e o ABC abrange todas as classes, né? E por último aí, nosso quarto exemplo, fogo em papel, em pilha de papel. Vamos lá, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Se você falou então extintor de água, espuma ou pó ABC, corretíssimo, tá bom? Aqui então, se você conseguiu responder
todos esses extintores no tempo aí de 3 segundos aproximadamente. Você conseguiu entender perfeitamente sobre esse assunto, sobre as classes de incêndio, como dominar todas elas. Se você não entendeu, errou alguma, pode voltar aí, assistir a aula do início, ou então esperar que eu vou trazer mais conteúdos referente a esse assunto, tá bom? E vamos lá então para a implementação. Para a implementação aqui, nós temos um método fácil, que ele consiste o F de fonte, ou seja, identifique então de onde vem o fogo, se ele é sólido, se ele é líquido ou eletricidade, tá bom? O A de ambiente, veja se há energia elétrica por perto. Então, ambientes energizados sempre exigem extintor de classe C. O C de classe, que é classifique o fogo em A, B, C, D ou K. Então você vai classificar o fogo. O I de identifique o extintor. Todo extintor de incêndio ele contém um rótulo informando qual classe ele atende. Então, se você mora em apartamento ou se você está em algum comércio, observe os extintores ali. Todos os extintores eles têm um rótulo e ali no rótulo ele especifica qual classe ele atende. Geralmente, o mais comum que você vai ver aí em comércios, onde você for, vai ser o de água. Ele vai estar especificando as 3 categorias, né? Classe A, B e C, porém B e C vai estar com um risquinho, ou seja, ele é um extintor de água só, e os outros extintores vai ser o PO-BC ou o ABC. Aí ele vai estar todas as categorias ali, tá bom? Então identifique o extintor. E o L, localize e aplique. Então, localize o extintor, rompe o lacre de segurança, aponte para o foco de incêndio e aplique. Bom, todo esse material, todo esse mapa mental vai estar disponível aqui na descrição desse vídeo para você fazer o download e usar aí da maneira como você quiser, facilitar o seu aprendizado também. E também vou disponibilizar gratuitamente um guia prático de tipos de extintores, tipos de classe de incêndio para você identificar e facilitar o seu aprendizado, tá bom? Então, clica no link aqui na descrição desse vídeo e faça o download, baixe aí esse material e utilize aí da melhor maneira como você achar, tá bom? Então é isso. E aí, fez sentido para você? Se esse conteúdo, se essa aula te ajudou a entender de vez como dominar todas as classes de incêndio, deixa o like aqui embaixo, que isso mostra para o YouTube que esse tema, que esse conteúdo é relevante, é importante e ajuda mais pessoas a terem esse conhecimento. Comenta aqui embaixo também o que você aprendeu hoje, se ficou com alguma dúvida, ou qual tema você quer que eu traga aí nos próximos vídeos. Eu leio todos os comentários, tá bom? E claro, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo como esse. Vou buscar estar trazendo vídeos toda semana aqui pro canal, tá bom? Ah, e me segue lá no Instagram também, que lá eu posto conteúdos rápidos, bastidores, dicas que não aparecem aqui no YouTube, tá bom? Então é isso, espero que você tenha gostado. Obrigado por assistir até o final e até a próxima aula.